Olá você, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal da Ansiedade. O meu nome é Elci, sou psicóloga e hoje eu vou falar sobre uma coisa que é aterrorizante para os ansiosos, que eu tive também quando eu tive ansiedade, que é o medo de perder o controle e cometer um ato absurdo, como por exemplo, pular na frente de um carro, pular da janela de um prédio, medo de fazer mal a si ou a alguém. Não é vontade de fazer, é medo de fazer. São pensamentos intrusivos que te dão a ideia do e se eu fizesse isso? Talvez você não saiba, mas isso tem nome e se chama fobia de impulsão. Uma psicóloga e uma missão: ajudar as pessoas com ansiedade disfuncional crônica com uma alternativa definitiva para o seu problema. Eu sou a Elci, eu sou psicóloga e eu compartilho aqui no meu canal as histórias dos meus pacientes, dos meus alunos do meu programa e a minha própria história com o transtorno da ansiedade e do pânico com o qual eu sofri por 17 anos. O meu objetivo é mostrar como esses transtornos realmente funcionam e como é possível tratá-los definitivamente, mostrar o que funciona e o que não funciona e mostrar um caminho possível para a cura. Vem comigo, que eu vou te mostrar o que eu aprendi com a ansiedade. Antes de eu começar a explicar, gostaria de te convidar para você seguir o meu canal, acionar os sininhos das notificações e também me seguir lá no Instagram, @elci.terapeuta. Então, eu nesse vídeo hoje quero falar sobre, primeiro, explicar o que é, falar sobre os tipos de fobia de impulsão, como que isso surge, que mecanismo que está por trás, que deflagra essas espécies de crises, né? E se, de fato, você tem chances de cometer esses atos que os seus pensamentos intrusivos sugerem. Eu sei que essa é a dúvida que paira na cabeça de toda pessoa que tem ansiedade e que tem esse tipo de pensamento intrusivo. Então, fique até o final do vídeo que eu vou te responder se você vai ser um dia capaz de fazer isso que a sua mente trama e maquina em fazer. O que é, então, a fobia de impulsão, né? É um nome bonitinho para descrever tecnicamente uma coisa bastante assustadora, né? E, a grosso modo, a fobia de impulsão é um sintoma, é uma derivação, é um tipo de TOC, de transtorno obsessivo compulsivo, que se refere ao medo de executar aquilo que os pensamentos obsessivos estão dizendo, tá? Não é um delírio auditivo, como acontece no esquizofrênico, que ele ouve uma voz que manda ele fazer coisas e aquilo assusta. Então é muito diferente o delírio auditivo do esquizofrênico com o pensamento intrusivo do TOC, da fobia de impulsão. Então, esse medo do pensamento intrusivo significa o medo de tomar decisões comportamentais que são indesejadas, que são contra a própria vontade ou que levam o indivíduo a um estado descontrolado, digamos assim. E isso leva o ansioso a achar que ele está esquizofrênico ou que ele está louco, né? A esquizofrenia tem essa derivação, essa denominação mais leiga, assim, de loucura. Então, as obsessões são pensamentos intrusivos e indesejados, mas eles são seus, não são ideias de cometer algo, não são vozes que você ouve, são pensamentos intrusivos e eles podem ser tão numerosos quanto os seus pensamentos normais que você pensa normalmente, né, no dia a dia. Então, o medo desse toque é o medo de executar, de ter um impulso. E aí tem tem duas categorias, né? Eu tenho a responsabilidade de evitar perder o controle
quando ele for desencadeado por algo, né? E o segundo tipo, né? Esse primeiro tipo é o reativo, o segundo tipo é o autógeno, que diz assim: tem algo de errado comigo por eu estar percebendo pensamentos de perder o controle. Então, o reativo é, depois que eu tenho o pensamento, eu sou responsável por evitar que eu execute aquele pensamento. E o autógeno diz, tem algo de errado comigo porque eu estou percebendo esse pensamento de perder o controle. A fobia de impulsão, ela vai aparecer em alguns tipos de obsessão, que são separados em categorias. Então, o primeiro tipo de obsessão são os pensamentos de agressão. Pensamentos de prejudicar os outros ou de prejudicar a si mesmo. Como o exemplo que eu dei antes de perder o controle e ferir a si mesmo ou alguém, uma bem comum é o medo de facas, que na verdade não é medo de facas, né? É o medo de pegar a faca e ferir alguém, só que é medo do pensamento de pegar a faca e ferir alguém, tá? Aí tem a categoria de sexualidade, que são pensamentos intrusivos que questionam a orientação sexual do indivíduo, né? Que questiona se ele está envolvido em desejos inapropriados, né? Em comportamentos sexuais indesejados. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um pensamento intrusivo de será que eu sinto atração por pessoas do mesmo sexo, sendo que na verdade ela não sente, tá? Daí tem a categoria da religião, que são pensamentos de violação das regras religiosas, né? Que levam o indivíduo a rituais, que são as compulsões de rezar compulsivamente, né? E ter outros rituais de ler a Bíblia compulsivamente para tentar impedir que aquele pensamento seja verdade. E por último, a categoria de moralidade, que são pensamentos de se envolver em comportamento imoral do tipo pedofilia, é o mais comum, né? A pedofilia é bastante comum. Agora, como é que isso tudo começa, né? Quase todas as manifestações da fobia de impulsão, dos pensamentos desse tipo de toque, vão girar em torno do mesmo tema, que é a perda da minha identidade. Então, com exceção daqueles que temem prejudicar a si mesmos ou alguém, todas as outras manifestações da fobia de impulsão, obsessões com temas sexuais, eles temem perder a sua identidade sexual, não importa qual seja. Os religiosos e moralmente escrupulosos, né, temem perder a sua identidade como bonzinhos, justos, piedosos. Então, o que está por trás da fobia de impulsão não é nada além disso. Não tem a ver com o desejo de executar, pelo contrário, é medo. O medo freia o ser humano, é um sistema de frenagem, então, por natureza, o medo não faria alguém cometer isso. E ele é muito diferente do desejo. Então, não tem a ver com o desejo de executar ou o risco de executar. Tem a ver com uma situação em que coloca o indivíduo num lugar onde ele questiona se ele é aquela coisa horrorosa que a mente dele está dizendo que ele é. Ou seja, se ele vai deixar de ser bom para ser mal, né? Se ele vai deixar de ser A para ser B. E geralmente são coisas socialmente não aceitas, né? No centro desse tema da perda de identidade está o entendimento de uma escolha comportamental, que é um único ato isolado, seja ele intencional ou não controlado, né? E isso pode inclinar a balança irreversivelmente para o lado ruim. Então, é um único ato isolado, intencional ou não controlado, que pode inclinar a balança de forma irreversível para o lado ruim. Então, na cabeça de quem tem o toque de impulsão, depois que eu fizer isso, eu vou ser ruim para sempre, ninguém vai me aceitar mais, eu vou ser a pessoa mais horrível do mundo se eu fizer isso. E daí ela se diz assim, mas eu não quero fazer isso, e eu não sou isso.
Por isso que fica nesse limite muito sutil entre fazer e não fazer, né? Perder o controle e não perder, porque envolve também o medo de não ser mais aceito pelos outros, de ser rejeitado de uma forma definitiva. Então, se uma pessoa que sofre de pensamentos intrusivos sobre atacar alguém violentamente, por exemplo, toda a construção do toque é reduzida, né, a uma crença construída socialmente, em última análise, de que ela falhou em ser bom e falhou em se manter fiel à realidade, ou seja, ela enlouqueceu. Então tem essas duas nuances, tem a perda da identidade e o medo de se desconectar da realidade, porque a ansiedade é um esquema elaboradíssimo de controle. Então quem tem esse toque tem medo de perder o controle, isso significaria não se manter mais fiel à realidade, né? Deixar de ser bom para ser mal, deixar de ser aceito para ser rejeitado. Agora, viver tão perto dessa linha e saber tudo que é preciso, né? Tão pouco que é preciso para destruir tudo, é dar um passinho para lá, né? É pegar a faca. Significa, esse pensamento para o fóbico significa passar já por cima dessa linha. E isso vai cegar o fóbico em relação às evidências históricas da sua vida que mostram o contrário sobre ele, de que ele nunca foi capaz de ferir uma mosca, de que ele tem a sua orientação sexual bem definida e ele gosta disso, de que ele tem a sua fé em Deus e por aí vai. E o lugar que o fóbico sempre se coloca, que é torturante, que é a definição do limite antes dessa linha e depois dessa linha é sim, mas esse. Então é nesse lugar que o fóbico de impulsão se coloca. E o que acontece nessa situação? Acontece uma verdadeira roleta russa. Para entender o medo da impulsão, de ter um impulso do mal, né, tem que considerar aí o conceito de roleta russa. Ele captura bem o significado da experiência interna do comum ao toque. Então, a forma de tortura conhecida como roleta russa envolve encarregar uma bala num revólver, né, uma bala só no revólver, de girar o cilindro, apontar para a cabeça e puxar o gatilho da arma. Isso deixa uma chance em 6, né? Uma chance em 6 de morte. Forçar alguém a fazer esse jogo não é simplesmente com o objetivo de matar. Pelo contrário. Mas é causar angústia, mostrar que a pessoa que força o jogo sobre a vítima não se importa se o jogador vive ou morre. Então, sempre que um sofredor de toque, de impulsão, se encontra numa situação desencadeadora, que são os pensamentos, né, intrusivos, muitas vezes são o gatilho, é como se ele apertasse uma vez esse gatilho e isso teria a chance de acabar com tudo. Seria aquela bala que ele acertaria. Cada período de crise, cada dia que ele vive a fobia de impulsão, é como se ele estivesse no limite de cruzar a linha e apertar o gatilho. Só que, com o toque, o fim de tudo não é simplesmente a morte, né? Mas o medo de perder tudo aquilo que se tem. O medo de perder a sua vida tolerável, a sua vida feliz, tranquila, o seu equilíbrio, a sua sanidade, a sua identidade. Ou seja, em outras palavras, o medo de estar em estados emocionais intoleráveis e insuportáveis. Mais intoleráveis e insuportáveis do que a própria morte. Então, descobrir que você é um molestador de crianças, descobrir que você matou seu cônjuge, né? Descobrir que depois de um surto que você, sei lá, é adorador do diabo, por exemplo. Então, é mais ou menos por aí. E só isso já basta para ser aterrorizante. Agora, qual que é o risco de agir?
E essa é uma parte que, né, todo mundo me pergunta já na primeira sessão e esperam ouvir que esses temidos eventos nunca vão acontecer, né? Então, as pessoas que sofrem com esse toque, elas ficam presas ao medo de agir naturalmente. Elas querem uma garantia de que seus pensamentos não se tornarão realidade. E mais do que uma simples garantia de que eles próprios, o próprio indivíduo, não vai se envolver em um ato que ele considera repugnante. O ansioso com toque de impulsão deseja uma prova de que se envolver em tal ato é uma impossibilidade absurda, né? Que não existe a menor chance. Então, eles querem saber se alguém que tem toque já fez isso ou aquilo, ou se ele será capaz de fazer isso ou aquilo, de atuar, como a gente chama. E aqui é que está o ponto. A busca pela tranquilidade, pela garantia, já é parte da compulsão. Na verdade, o pensamento obsessivo intrusivo é o O do toque, né? Então é transtorno obsessivo compulsivo. A compulsão é o ritual que se faz para buscar a tranquilidade a respeito daquele pensamento intrusivo. Então, é ideal que não se reforce isso. A estratégia do tratamento da fobia de impulsão deve ser a de remover a tolerância à incerteza e de largar os mecanismos de controle que o paciente executa. Ou seja, não se deve estimular que o paciente esconda as facas, por exemplo, ou estimular que ele reze compulsivamente, ou estimular que ele fique longe das janelas. O estímulo que deve ser feito na terapia é que essas pessoas se comportem normalmente. E aos poucos, pelo menos esse é o trabalho que eu faço, eu vou dessensibilizando as suas sensações e emoções e neutralizando os pensamentos obsessivos intrusivos. A capacidade em executar não é o problema. A atenção que se dá à probabilidade de executar é que é o problema. O indivíduo com fobia de impulsão dá muita atenção e questiona o tempo todo se ele vai ser capaz de fazer. Então esse que é o problema. Agora, existem comportamentos de segurança que o ansioso com toque de impulsão vai fazer. São os comportamentos de segurança e o medo de tomar uma atitude. Então, se a ideia por trás do medo de agir é que essas decisões inexplicáveis, né, elas são tomadas em momentos de fraqueza, ou elas seriam tomadas em momentos de fraqueza, as pessoas que têm esse toque, elas podem se envolver numa variedade de comportamentos de segurança com o objetivo de evitar essa fraqueza percebida. Quais são esses comportamentos de segurança? Privação de sono, ou seja, ele vai dormir menos, ele vai evitar álcool ou qualquer tipo de tóxico que influencie o seu julgamento. Ele vai evitar sentimentos de raiva ou de tristeza que são vistos, né, como avisos desse comportamento iminente. Então, se ele sente raiva, ele se fecha, ele se retrai. Ele vai evitar distrações. Ele vai evitar ficar sozinho, porque aí ele imagina que ele vai cometer alguma coisa. Se ele é deixado sozinho com pessoas desencadeadoras, que são gatilhos, por exemplo, uma pessoa que tem o toque de impulsão de ser pedófila, se ela é deixada sozinha com uma criança ou com pessoas vulneráveis, se ela tem a fobia de impulsão, essa pessoa evita de ser deixada sozinha porque ela acha que vai cometer aquele ato. Não é que ela acha que vai cometer, ela fica dando excessiva atenção à probabilidade dela cometer. Percebe a diferença? Então, ela vai evitar também qualquer situação em que o autocontrole dela possa ser questionado. Por exemplo, sei lá, pular de paraquedas. O autocontrole ali é zero. Ela jamais iria, né? Usar drogas, né? Jamais, porque a pessoa perde o controle da situação totalmente. Ela vai desenvolver compulsões relacionadas a comportamentos físicos ou mentais que têm o propósito de obter certeza, né, garantia, e aliviar o desconforto em relação a pensamentos
obsessivos, como lavar as mãos, por exemplo, quem tem a fobia de sanitização, né? O toque de sanitização, desculpe. E as compulsões mais comuns encontradas no medo de agir, na fobia de impulsão, vão incluir evitar comportamentos de evitação e comportamentos de segurança, que eu acabei de falar. Essa pessoa vai buscar tranquilidade em outras pessoas sobre a probabilidade dos pensamentos se tornarem realidade. E é muito comum que essa busca de tranquilidade seja no terapeuta e nos cônjuges. Quando os cônjuges sabem a respeito disso, elas vão confessar o conteúdo dos pensamentos intrusivos para pessoas próximas, né? Elas vão buscar tranquilidade online, ou seja, Google, para saber as diferenças precisas entre toque, psicopatia e esquizofrenia. Isso é bem comum. Elas vão rever mentalmente as intenções ou os sentimentos passados e vão ficar buscando evidências de probabilidade da atuação, de novo, esquecendo o histórico que elas tiveram no passado de nunca ter feito mal a uma mosca, né? Vão rever constantemente cenários hipotéticos como um meio de testar se um pensamento intrusivo pode se tornar realidade. Isso também é bem comum. Vão repetir e entoar declarações opostas, né, àquelas que dizem as obsessões. Por exemplo, no caso de pedofilia, mas eu amo as crianças, né, tentando fazer um contraponto, neutralizar aquilo que o pensamento está dizendo. Tem também a oração compulsiva, ler a Bíblia compulsivamente, e por aí vai. Agora, como é que funciona a exposição junto com a prevenção da resposta? O tratamento mais eficaz que a TCC tem, né, para o toque de impulsão é a terapia pura do cognitivo comportamental, para fazer uma dessensibilização, com ênfase na exposição, que é para evitar, para prevenir a resposta. E vai envolver a interação gradual com os estados temidos enquanto a pessoa resiste a respostas compulsivas. Então, por exemplo, que traduzindo, né, uma pessoa que tem medo de faca, ela não vai guardar as facas, ela vai deixar as facas onde estão e ela vai aprender técnicas para neutralizar os pensamentos, né? Eu ensino uma gama de técnicas, oriento, dou todos os detalhes do que a pessoa vai fazer no seu dia a dia quando surgir o pensamento intrusivo. Vai trabalhar técnicas de mindfulness. A gente vai fazer um trabalho de crenças, porque tem crenças por trás, né? E também fazer uma aproximação gradual das facas e aos pouquinhos ir se aproximando da gaveta, olhando para a faca e por aí vai. Mas isso não é assim, feito de qualquer maneira, você não pode fazer isso sozinho, isso tem técnica, né? Então a gente tem que aos poucos eliminar medidas de segurança e convidar para oportunidades de exposição, tá? Basicamente são essas duas principais coisas na estratégia do tratamento da fobia de impulsão. Eliminar as medidas de segurança aos poucos, dessensibilizar e convidar o paciente para novas oportunidades. Além dessas medidas de prevenção que eu falei antes, as pessoas que sofrem com toque também, muitas vezes elas se esforçam para tornar a impulsão, né, muito difícil, para tentar impedir. Então é uma prevenção contra a mente, né? Contra a perda da mente. É uma prevenção que envolve um controle. Então, na agressão vão esconder facas, martelos, cintos, né? Outros itens qualquer. Obsessões sexuais com temas sexuais podem colocar filtros online bloqueando, né? De ver imagens sexuais indesejadas. O objetivo desses pensamentos, que também são compulsivos, é tornar muito inconveniente prosseguir com um ato indesejado em face a essa perda de controle imaginária. Então, é mais ou menos como um lobisomem ser algemado a uma árvore antes da lua cheia, né? Até para o lobisomem não seria uma má ideia, né? Mas tente se imaginar por um momento estourando de alguma forma, literalmente perdendo o seu senso de identidade, caindo em algum tipo de transe controlado exclusivamente por uma voz em sua cabeça dizendo para você machucar alguém.
você caminha como um zumbi até a cozinha, abre a gaveta para pegar uma faca pensando matar, 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 né? E aí então, para seu desespero assassínico, né, as facas foram escondidas por você mesmo. Aí o que acontece? Você encolhe os ombros, resmunga, né, se senta e volta aos seus sentidos. Ninguém se machucou. Pronto, bela estratégia. Então, assim, não, né? Isso soa até um pouco patético, né? Quando a gente fala. Mas na mente de quem sofre do toque de impulsão, parece que é essa saída perfeitamente viável. Essa saída é necessária. Se eu esconder as facas, a hora que me der esse impulso, que eu cruzar essa linha, eu vou chegar na cozinha, não vai ter faca, eu vou mudar de ideia. Então, o ansioso com toque de impulsão não sabe exatamente elaborar os detalhes disso, mas tem uma intenção muito clara de não cometer o ato porque a faca não está ali. Então, os detalhes da execução são bobos, mas a intenção é muito forte, né? E onde que está o problema? O problema está na mensagem que o cérebro recebe desses comportamentos de segurança. E a mensagem principal é de que aquele indivíduo, na verdade, deve ter corrido perigo. Em primeiro lugar, a mensagem que vem é essa. Não, ele realmente está em perigo e isso desencadeia a ansiedade e muitas vezes episódios de pânico. Por último, qual a perspectiva de cura? Eu diria que 70% dos meus pacientes têm fobia de impulsão. E, portanto, eu dei alta para todos, fica fácil concluir que a fobia de impulsão tem cura. É tratável, né? É controlável. Tanto com essa terapia bem específica, quanto com o medicamento como complemento para tirar das crises mais graves. É um tratamento complexo, mas é um tratamento possível. Então, se você sofre com isso, isso pode ser uma luz no fim do túnel, é uma manifestação de um toque muito ingrato, porque coloca a gente num lugar muito questionável da nossa sanidade. Tem pessoas que sofrem por anos achando que estão esquizofrênicas, que estão loucas. Muitas sofrem quietas, sem compartilhar com ninguém, ou estão fazendo o tratamento errado. Então, assim, é importante que você entenda direitinho o que está por trás disso. Não significa que porque você entendeu, você não precisa de tratamento. O tratamento é possível e é necessário, é um transtorno grave. Busque ajuda e que isso tem como reverter, tem como você ter um nível de sofrimento mental diminuído e tem como você ter a sua vida, a sua qualidade de vida de volta. Gostou do vídeo? Você já sabe o que fazer. Compartilhe com alguém, inscreva-se no meu canal, acione o sininho das notificações. Também quero te convidar para baixar o meu e-book. Eu vou deixar o link aqui para quem é novo, não me conhece direito ainda. É um e-book em que eu conto a minha história, da minha fobia de impulsão, do meu pânico, do meu perrengue com a transtorno de ansiedade generalizada e a fobia social. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo e tem mais detalhes aqui na descrição. Dá uma explorada ali que você vai achar coisinhas para você ter de material de suporte. Um grande abraço para você. Até o próximo vídeo.